Bom dia, na gloriosa paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui presente para refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu quero deixar para vocês que puderem já abrir as suas Bíblias, o texto bíblico será Filipenses 4, dos versículos 4 ao 9. O tema é: quem domina a sua mente? Nós estamos aqui na Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim, número 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Antes de tudo, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome santo de Jesus, nos colocamos nesta manhã na Tua santa presença, clamando, Senhor, para que Tu venhas dar o entendimento, a sabedoria, Senhor, do que nós vamos falar hoje, do que nós vamos refletir sobre a Sua palavra. Que o Senhor possa abençoar todos os ouvintes, aqueles que estão em casa, na sua internet, no rádio, que o Senhor possa alcançar também as suas famílias, que o Senhor possa, nesta manhã, vir para nós como um bálsamo sobre esta palavra. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Então, nós vamos na leitura da palavra que se encontra em Filipenses 4, dos versos 4 a 9. Diz assim a palavra: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aqui nós estamos refletindo para mostrar que o seguidor de Jesus Cristo tem a mente de Cristo. Quem viveu o milagre do novo nascimento recebeu o processo de metanoia, isto é, transformação plena da mente e do pensamento. Algo que só o Espírito Santo pode fazer. Essa lição que vamos meditar tem como propósito a reflexão introspectiva acerca das atitudes, das decisões e da maneira de viver dos que se acham discípulos do Mestre. Nós vamos falar sobre a Epístola de Filipenses. Então, quem é o autor dessa carta? É o apóstolo Paulo. Qual foi o propósito dele escrever? O apóstolo escreveu a carta para agradecer pela oferta generosa e levar os membros da igreja a conservar a unidade, a humildade, a comunhão e a paz. As principais características dessa epístola: em primeiro lugar, uma carta pessoal e afetuosa. Segundo, um texto altamente cristocêntrico. Em terceiro, contém algumas declarações profundamente cristológicas. E quarto, é denominada de a Epístola da Alegria. E em quinto, apresenta uma vida cristã equilibrada. Tudo que nós precisamos, né? Uma vida cristã equilibrada. E quando falarmos do Senhor, nossas palavras e o texto de meditação sejam
altamente cristocêntrico. É isso que o nosso Deus deseja. Vamos lá. Então, quem nasceu de novo é uma nova criatura. E assim, a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Isso significa que nós, como os cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. A lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões. E se realmente Jesus é o Senhor de nosso pensamento. Parece que eu vou estar exortando vocês, né? Mas isso serve para mim também. Falou muito comigo essa meditação, essa reflexão, por isso que eu trouxe para os irmãos, para você, caro ouvinte. Filipos, vamos falar um pouquinho de história. Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Paulo esteve na cidade por ocasião da sua segunda viagem missionária e ali fundou a primeira igreja europeia. Isso aconteceu na casa de uma empresária chamada Lídia, vendedora de púrpura. Então, na Europa, o cristianismo começou na casa da irmã Lídia, vendedora de púrpura, uma casa de uma empresária. O objetivo da carta não era solucionar os problemas doutrinários nem de relacionamentos entre os filipenses, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo Paulo para os filipenses. Vamos ler o capítulo 1 de Filipenses, versículos 7 e 9. Diz assim a palavra: Como tenho por justo sentir isto de vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade, o vosso amor, aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Santa Palavra. Santa Palavra. Não havia nada de muito grave na igreja que o apóstolo precisasse corrigir. Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comuns nas igrejas ainda hoje. Vamos ler Filipenses 1, versículo 27. Diz assim a palavra: Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Interessante esse versículo. É uma exortação à perseverança, né? Combatendo junto com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Muito bem. É possível que esse pedido do apóstolo para ajudar as irmãs Evódia e Sintique indique algum problema de desentendimento entre elas. Está no Filipenses 4:2 que nós lemos. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Provavelmente elas teriam algum assim desentendimento entre elas, né? Às vezes por ciúmes. E aí o apóstolo Paulo pede para que os irmãos ajudem as irmãs. Não é diferente na data de hoje. Se nós vemos que nossos irmãos estão meio assim, nós temos que ajudá-los.
Se eles estão fracos na fé, nós temos que ajudá-los. Não podemos deixar mexericos. Diz que me disse. Não, isso não vem de Deus. E aqui, as irmãs Evode e Sintique já tinham esse problema lá atrás. Então, nós vamos perseverar no Senhor. O apóstolo Paulo pede que haja unidade e harmonia entre os crentes, tendo por base a humildade e o exemplo de Cristo. O apelo paulino é para que haja entre os filipenses o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos ler Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse termo, haja em vós o mesmo sentimento, Paulo enfatiza como o Senhor Jesus deixou a glória incomparável do céu e humilhou-se como um servo, sendo obediente até a morte, para o benefício dos outros. Vou ler até o versículo 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqui está falando que Cristo se despiu da glória, veio em terra como homem, como nós. Em nada ele pecou, ele fez sempre a vontade do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Foi obediente até a morte e morte de cruz. A humildade integral de Cristo deve existir nos seus seguidores, que somos nós, os quais foram chamados para viver com o sacrifício e a renúncia, cuidando dos outros e fazendo-lhes o bem. Então, nós temos, como seguidores de Cristo, todo dia renunciar nossa carne, tomar a cruz, seguir a Jesus, pedir perdão dos nossos pecados e seguir cuidando uns dos outros, porque nós somos corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Senhor. Nós somos membros uns dos outros. Continuando, Filipenses é uma epístola prática e os pensamentos teológicos aparecem casualmente. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos, e este é um dos temas da carta, a alegria. A igreja de Filipos é um exemplo a ser seguido por todos. Isto porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o objetivo dessa carta de Paulo aos Filipenses não é doutrinário, mas de ensino prático sobre o relacionamento cristão. Nós vamos meditar um pouquinho sobre o tema mente, a mente no contexto bíblico, porque o tema dessa reflexão é: quem domina a sua mente? Há diversos termos nas línguas originais da Bíblia para a mente e seus derivados. Então, cada termo apresenta diferenças sutis, simples, pequenas, mas significativas. Em primeiro lugar, a mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento grego emprega o termo nous, de amplo significado, como mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Vamos ler a carta de 1 Coríntios 2:6. 1 Coríntios 2:6. 1 Coríntios 2, versículo 6. Licença um pouquinho. Diz assim, 2:16, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 16. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Olha que maravilha! Nós temos a mente de Cristo. Isso significa ter a mente de Cristo, significa conhecer a sua vontade e o seu plano e propósito redentor. Significa avaliar e considerar as coisas da mesma maneira que Deus as vê, atribuir-lhes a importância que Deus lhe atribui, amar o que ele ama e detestar o que ele detesta. Significa entender o que é a santidade de Deus e a malignidade do pecado. Logo, receber o Espírito e segui-lo faz com que os valores e a cosmovisão do crente se tornem radicalmente diferentes do modus vivendi e da sabedoria deste mundo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós temos a mente de Cristo. Não podemos pensar mais como o mundo pensa. Nessa lição, o sentido dessas palavras é uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. Romanos 7:25 diz assim: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. O apóstolo está se referindo ao eu, o eu regenerado, em contraste com a carne, sem o controle do Espírito Santo. É com essa mente cristã que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Vamos ler Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, versículo 2. Diz assim a palavra: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos explicar um pouquinho essa lei do Espírito. Esta lei do Espírito de vida é o poder e a vida do Espírito Santo, reguladores e ativadores operando na vida do crente salvo. O Espírito Santo entra no crente e o liberta do poder do pecado. A lei do Espírito entra em plena operação à medida que os crentes se comprometem a obedecer ao Espírito Santo. Vamos ler o versículo 4, 5, 13 e 14. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículos 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que bênção! Filhos de Deus. Os crentes descobrem que um novo poder opera dentro deles. Poder este que os capacita a vencer o pecado. A lei do pecado e da morte, neste versículo, é o poder dominante do pecado que faz da pessoa uma escrava do pecado, reduzindo-o à miséria, como fala no versículo 7, capítulo 7, versículo 24 de Romanos. Então, Romanos 7, 24 fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, lei do pecado. Isso aquele não ainda regenerado, porque aquele que é regenerado domina a sua carne. Amém? A mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. A ideia nesse caso é de disposição e de atitude, tanto no sentido negativo como no sentido positivo. No sentido negativo, está em Colossenses 2, versículo 8. Estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. E como lado positivo, fala em 1 Pedro 4:1. Armai-vos também com este pensamento. Assim, ter a mente de Cristo significa pensar como ele. Nós lemos em 1 Coríntios 2,16, vou só recordar. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Então, a mente, com um sentido bíblico de espírito, com letra maiúscula. O substantivo grego pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usado ainda de forma metafórica, como modo de ser, atitude, forma e de pensar. Gálatas 6, versículo 1 diz assim: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Olha que bênção, que lição maravilhosa. É uma atitude ou modo de ser que reflete a forma como uma pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Essa expressão é usada em contraste entre o divino e o meramente humano. Vamos ler 1 Coríntios 2, 11. 1 Coríntios 2, versículo 11. Diz assim a palavra: porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O coração parece, em toda a Bíblia, como centro da vida física, espiritual e mental, emotiva, evolutiva. É a fonte de vários sentimentos e afeições, como alegria e tristeza. Gostaria de ler com vocês Isaías 65, versículo 14, que fala sobre a alegria e sobre a tristeza. Isaías 65, verso 14. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Então, olha só que tremendo. Quem serve ao Senhor cantará com alegria no coração, mas os ímpios, terão tristeza no ânimo e uiva pelo quebrantamento de espírito. Vamos lá. O coração é a sede do pensamento e da compreensão. Vamos ler Provérbios 14, 10. Provérbios 14, versículo 10. Diz assim a palavra: o Senhor conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Então, o coração, ele é a sede do pensamento e da compreensão. O seu uso metafórico aparece como a fonte causativa da vida
psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos, mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Vamos ler a carta de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Eu gosto muito de estar acompanhando com a Bíblia os versículos para não ficar como se fosse de mim essas palavras, ou de quem as escreveu. Diz assim, então, o uso metafórico do coração aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos, mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Todo mundo conhece esse versículo, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Glória a Deus. Então, esse sentido aparece também no Antigo Testamento, que fala em Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vamos ver, o termo mente na Bíblia, ele pode significar faculdade psicológica, forma de pensar, espírito e coração. Vamos estudar mais um pouquinho. A palavra grega metanoia sugere fortemente que o pecador mergulhe para além da mera consciência intelectual, quanto à pecaminosidade, mas que o faça ao tal ímpeto e repulsa, que o leve a rejeitar o mal e a seguir a Cristo, desejando aprender cada vez mais do Salvador. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a Escritura: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que benção essa palavra. O Senhor deseja que todo mundo venha a se arrepender. Esse termo, não querendo que alguém se perca, a demora na volta de Cristo tem a ver com a pregação do Evangelho do Reino ao mundo inteiro. Deus quer que todos conheçam o Evangelho, pois não deseja que ninguém pereça eternamente. Isto não significa que todos serão salvos, porque se alguém rejeitar a graça e a salvação divinas, tal pessoa permanecerá perdida. Como nós éramos ovelhas desgarradas do rebanho, e o Senhor Jesus, o bom pastor, nos chamou e nós voltamos para Deus. Vejamos agora o lado positivo da conversão. O pecador deve não somente voltar-se de, mas para a expressão voltar-se para. Voltar-se para Deus é um ato de fé. Consiste em se entrar numa relação positiva com Deus. É algo central na experiência cristã. Enfatiza a importância da fé, porque a palavra fala em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, as nossas relações com Deus acham-se ancoradas na fé. Sobre a mente de Cristo, um sentimento que norteava a vida dos irmãos filipenses era de alegria e de comunhão. É isso que deve prevalecer na vida cristã, em todos os lugares, em todas as épocas. O sentimento de alegria. Regozijai-vos é uma saudação grega. Mas aqui Paulo exorta os filipenses e todos os cristãos à alegria. O apóstolo acrescenta ainda: sempre no Senhor.
O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo e alegria. E isso dá à saudação um sentido completamente novo. Como resultado desse estado de graça, está o bom relacionamento do cristão com as demais pessoas. Muito bom. Vamos ler um pouquinho aqui sobre regozijai-vos no Senhor. O crente deve regozijar-se e fortalecer-se mediante na graça do Senhor, suas promessas e sua presença. Quando nós lemos no versículo 5, perto está o Senhor, devemos crer que o Senhor poderá voltar a qualquer momento. A perspectiva do Novo Testamento é de que a volta de Jesus é iminente, logo, e devemos estar prontos, trabalhando, vigiando em todo o tempo. No versículo 6, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, isso é interessante para o dia de hoje. O melhor remédio para a preocupação é a oração. E isto pelas seguintes razões. Primeira razão, mediante a oração, renovamos a nossa confiança na fidelidade do Senhor, ao lançarmos nossas ansiedades e problemas sobre aquele que tem cuidado de nós. Em segundo lugar, a paz de Deus vem guardar os nossos corações e mentes, como resultado da nossa comunhão com Cristo. Em terceiro, Deus nos fortalece para fazermos todas as coisas que Ele quer que façamos. Em quarto lugar, recebemos a misericórdia, a graça e a ajuda em tempos de necessidade. Temos a certeza de que todas as coisas que Deus permite que nos aconteçam ocorrerão para o nosso bem. Vamos ler o texto de Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Diz assim a Escritura: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando aqui diz todas as coisas contribuem juntamente para o bem, esse trecho traz grande conforto ao Filho de Deus, quando temos que enfrentar sofrimentos nessa vida. Em primeiro, Deus fará o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimento. O bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo e, finalmente, levar a efeito a nossa glorificação. Então, quando nós estamos passando necessidade, quando nós estamos passando uma luta, uma perseguição, uma aflição, um sofrimento, provação, Deus está nos tornando à semelhança de Cristo. Olha que bênção, não se desespere. Essa promessa é limitada aos que amam a Deus. Eles são submissos mediante a fé em Cristo. E Deus corrige seus filhos. Todas as coisas não incluem os nossos pecados e nossa negligência. Vamos ler o capítulo 6, versículo 13, para a gente entender um pouquinho melhor. Capítulo 6, versículo 13. Em tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Vamos ler o capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ainda os versículos 20 a 23. Porque, quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte.
Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando falamos todas as coisas, não incluem os nossos pecados, nossa negligência, como nós acabamos de ler. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus fará resultado bom, fará isso resultar em bem. Não, né? Nós vemos que não. Vamos continuar. A palavra equidade, que nós lemos no versículo 5, diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. É a tradução do adjetivo grego epieikes, compreensivo, bondoso e benigno. A tradução Almeida Revista e Atualizada ainda traduz por moderação. Essa deve ser a atitude de quem ama, de quem tem a mente de Cristo em relação às pessoas que nos rodeiam. É o que Deus espera de todos nós. A expressão perto está o Senhor, nós lemos, diz respeito à vinda de Jesus que se aproxima e nos inspira a essa moderação. Nossa gratidão a Deus. Os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa. Paulo estava na prisão, mas nada disso era problema suficiente para roubar a alegria dos crentes. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Que bênção! Mesmo nas dificuldades, quem tem uma mente guiada por Cristo não se desespera. Antes, as suas petições são levadas à presença de Deus pela oração e súplicas com ações de graças, como nós lemos no versículo 6. E o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando invocamos a Deus com o coração posto em Cristo e na sua palavra, a paz de Deus transborda em nossa alma aflita. Em primeiro lugar, essa paz consiste em uma tranquilidade interior que o Espírito Santo nos transmite. Envolve uma firme convicção de que Jesus está perto e que o amor de Deus será ativo em nossa vida continuamente. Quando colocamos diante de Deus em oração as nossas inquietações, essa paz ficará como guarda à porta de nosso coração e de nossa mente, para impedir que os cuidados e angústias perturbem-nos a vida e a esperança em Cristo. Em terceiro, se o medo e a ansiedade retornarem, novamente a oração, a súplica e a ação de graças nos trarão a paz de Deus que guarda os nossos corações. Voltaremos a sentir segurança e nos regozijaremos no Senhor. Que bênção! Glória a Deus por isso. Então, o termo noema, pensamento, mente, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões no sentido de bem ou mal, certo ou errado. A ideia dessa palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação. Vamos ler 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, a ideia dessa palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação. Esse noema pode se corromper, olha só,
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, essa paz pode também se corromper, essa noema que nós estamos falando, a ponto de impedir a iluminação do Evangelho de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 4, versículo 4. 4. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes obedeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou ler aqui sobre o Deus desse século, o Deus desse século com D minúsculo. O Deus desse século, o príncipe desse mundo, é Satanás, que exerce poder sobre boa parte da atividade deste mundo. Ele governa como usurpador e seu governo é temporário e não absoluto. Satanás continua agindo, mas somente segundo a vontade permissiva de Deus, até ao fim da história. Aqueles que não se submetem a Jesus Cristo permanecem sob o controle de Satanás. Este cega os olhos deles para a verdade e para a glória do Evangelho, a fim de não serem salvos. A solução para essa trágica situação é neutralizar a atividade dele. Como? Mediante a intercessão e pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, para que o povo ouça, entenda e decida crer ou não em Senhor Jesus Cristo. Temos que pregar o Evangelho, irmãos. Mas a paz de Deus na vida cristã está acima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir e sobrepuja a todo entendimento, pois vai além da razão humana. Ela excede os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. No versículo 8 diz: tudo o que é puro, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tudo o que é puro. O crente deve fixar sua mente nas coisas verdadeiras, puras, justas e santas. Que essa é uma condição prévia para experimentarmos a paz de Deus e o livramento da ansiedade, fica claro no versículo 9. Se assim fizermos, o Deus de paz será convosco. O resultado de fixar nossas mentes nas coisas do mundo será a perda da alegria, da presença íntima e da paz de Deus, e os nossos corações sem proteção. Então, no versículo 9, Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Concluindo, o nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade, reflete o que há no nosso coração. E isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Há pontos na fé cristã que são inegociáveis, e quem é dominado pelo Espírito não abre mão da sua fé, não cede 1 milímetro sequer da sua fidelidade a Deus. É esse Espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Cristo Jesus. E por último eu te pergunto, Jesus é o Senhor do seu pensamento? Reflita, meu irmão. Jesus é o Senhor do seu pensamento? Vamos orar.
Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, falamos aqui da Tua palavra, Senhor, falamos sobre a mente de Cristo, o qual nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor, porque não estamos mais debaixo da lei do pecado, nós estamos agora na lei de vida do Espírito Santo, sabendo que Ele que vai nos guiar, que vai nos santificar, que vai fazer com que façamos a vontade de Deus em todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, nesta manhã, se coloque diante de Deus, que essa pergunta, será que o Senhor Jesus é o Senhor da minha mente? Possa ir a fundo no seu coração, sondar o seu coração, para que você venha ter vida eterna com o nosso Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, fazendo-se pecador pelos pecadores, um homem santo, justo, que nunca pecou, que foi levar os nossos pecados à cruz pela vontade de Deus. Foi a morte, como diz a palavra, e morte de cruz. Depois de toda a humilhação que ele passou, ainda foi passar pela morte de cruz, para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna. Então, nós vamos estar orando para que Deus venha fazer com que nós tenhamos essa mente. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, na beleza da Tua santidade. Te rogamos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha guiar as nossas mentes, que o Senhor venha guiar os nossos pensamentos, venha guardar o nosso coração, venha nos trazer a paz que excede todo entendimento. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela oportunidade. Aprendemos que precisamos falar do Teu Evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor, que não conhecem o Evangelho, para que o Senhor Jesus venha nos buscar como a igreja gloriosa, a igreja do Senhor. Nós somos a noiva e nós estamos esperando o nosso noivo. Então o Senhor Jesus virá nos buscar. Enquanto isso, temos que pregar a Tua palavra, Senhor, e te pedimos a graça, a sabedoria, a revelação, o discernimento de falarmos as palavras certas para as pessoas que têm sede de Deus, que necessitam de Deus, que precisam ser salvas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Nesta manhã, Senhor, eu te agradeço por essa palavra e que o Senhor possa abençoar cada casa, cada família, cada pessoa que está ouvindo, seja meu irmão na fé, minha irmã na fé, seja um ouvinte ainda que precisa da salvação do nosso Deus através da pessoa de Jesus, que você possa ser cheio da graça, da sabedoria, do entendimento e ser guiado na sua mente pelo poder do Espírito Santo. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez e regozijemos nele. Amém? Nós sabemos também que o Senhor virá buscar sua igreja e será um dia glorioso. E nós que somos salvos esperamos esse dia. E fique com Deus hoje, que Deus possa, em nome de Jesus, continuar falando ao seu coração. Amém? Deus abençoe.